para bendizer e louvar o seu santo nome. Amém, amados? Amém. Eu peço aos amados que abram suas Bíblias. 37. A palavra do Senhor nesta noite nos ensina assim mais uma vez, amados. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, repitam comigo, amados, 17 anos, pastoreava os rebanhos, contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, até o chão diante de você. Os irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus bondoso, eu creio no poder da Tua Palavra, na revelação da Tua Palavra. Eu creio que é viva, que a Tua Palavra motiva, liberta, salva, restaura. A palavra, meu Deus, é a maior unção da face. E nesta hora, posse de Mateus 10:20, que diz: quem falará por vós não sois vós, mas o Espírito Santo de Deus que está em vós. Amém. Glórias e glórias ao nosso Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, quem já ouviu a história de José, diga amém. Amém. E quem crê que Deus falará fortemente ao seu coração, da glória a Deus. Glória a Deus, amados. Que a palavra do Senhor é nova e ela transforma qualquer ser humano, reaviva qualquer ser humano. Amados. Nessa passagem, irmãos, onde Jacó tinha preferência por José. E às vezes as pessoas costumam dizer que foi um erro José contar o sonho a seus. Só que os irmãos, eles já tinham inveja de José por ser o filho preferido, amém? Então não foi o sonho que causou a inveja nos irmãos, mas a preferência de seu pai por ele. E isso já causava inveja aos irmãos. Eu creio, irmãos, que Deus tem os eleitos dele na terra, amém? Eu creio que quando Deus escolhe uma pessoa, é com o objetivo para a sua glória, é com o objetivo de fazer a vontade de Deus e não a nossa, irmãos. Quando uma pessoa é eleita por Deus, ela está disposta a sofrer, está disposta a fazer tudo conforme a vontade. E essa pessoa é usada para outras pessoas, amém? Amém. Não existe, irmãos, eleito de Deus a estar sozinho, amém? Amém. O eleito de Deus é para salvar outras pessoas, é para ser canal de bênção a outras pessoas. E às vezes as pessoas acham até injusto, né? Ah, Deus elege pessoas, é injusto. Mas é porque Deus sabe, irmãos, aonde precisa, quando precisa, qual
de um eleito de Deus. Deus sabe. Nós temos o amor de irmão, amor de amigo, amor de pai, amor do cônjuge. E assim os filhos também. São amores diferentes. Nunca o predileto ou a predileta, amém? Por quê? Porque nós, como fazendo isso, estaremos em intriga dentro da nossa própria família. Foi isso que Jacó fez, amados, demonstrando a sua preferência por José. O erro não está em José contar os sonhos. O erro, irmãos, não está em você contar os sonhos. Só que com ele, como eleito de Deus, é sempre dentro da casa. Nós respeitamos a hierarquia, né, do primogênito, quem tem irmãos, aos mais novos. Só que como ele era eleito de Deus, ele já tinha uma visão além, irmãos. E ele era obediente ao seu pai e fazia a vontade do seu pai. E nessa vontade ele vigiava os irmãos mais velhos. Isso também causava ira aos irmãos mais velhos. Porque, amados, quando você tem um irmão mais novo e que ele é cativo, que obedece e que está ali com você junto, você tem o maior carinho, irmãos. E quando aquele irmão mais novo lhe contar um sonho, você vai até ajudar a realizar. Amém? Mas nessas condições, nessas circunstâncias, houve levante dentro da casa de Jacó, dentro da família de José, ocasionado por eles próprios. E às vezes a gente se coloca com uma permissão de Deus, como ele mesmo falou lá no final, como nós vamos ver, irmãos. Com permissão de Deus, tudo o que iria lhe acontecer. E toda essa inveja, todo esse levante dentro da casa de José, um certo dia, o pai mandou José vigiá-los, irmãos. E José procurou, ele já estava em outro lugar. E no meio do caminho ele encontra um homem, e o homem fala: ouvi seus irmãos indo em tal direção. E ele vai atrás dos irmãos. Chegando lá, amados, os irmãos, antes dele chegar perto, planejam o mal contra José. É para nós estarmos alertas na nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos. Ainda que sejam pessoas próximas, antes de chegarmos até ela, nós devemos vigiar, estar atentos. Será que José, na sua inocência, irmãos, achando que estava distante do seu pai, que os irmãos não iriam se levantar contra a vida dele, e naquele momento os irmãos se levantam e planejam: vamos matá-lo. E às vezes o inimigo pretende matá-lo, não é nem só pela inveja, mas é para que não se cumpra o objetivo de Deus na tua vida. E ele diz assim: vamos matá-lo, e os sonhos dele não se realizarão. Ele diz bem claro: vamos matá-los para que o seu sonho não se realize, amados. O inimigo, ele quer matar os nossos sonhos. E nesta noite eu declaro, para a glória de Deus, que os teus sonhos estão de pé, irmãos. Nada nem ninguém impedirá que você realize os seus sonhos, porque você é um filho e uma filha de Deus. Independente da tua idade, independente da tua profissão, amados, os teus sonhos serão para a glória de Deus. Amém? Amém. Glórias e glórias ao nosso Deus.
Então não é só pela inveja, irmãos, que os inimigos querem nos matar. Eles querem que os planos de Deus sejam atrapalhados aqui na terra. É muito maior do que entre nós mesmos, irmãos. Só que quem tem promessa de Deus não morre. Não tenha dúvida. Quem tem promessa de Deus não morre. Deus está em nossas vidas, irmãos. E aí eles jogam José no poço, sem água. E Rúben foi que deu a ideia para não matá-lo. E Rúben queria voltar lá e tiraram ele. Só que quando Rúben foi tirar José, os irmãos já tinham vendido para os ismaelitas como escravo. Pensem, amados, José era um bom filho, José era obediente aos seus pais, e o inimigo poderia estar trabalhando na sua mente, né? Senhor, o que foi que eu fiz? Por que isso? Mas ele simplesmente, amados, seguiu adiante. Seguindo adiante, ele foi vendido a Potifar, amém? E chegando na casa de Potifar, ele não ficou chorando pelos cantos, murmurando, dizendo: meu Deus, eu saí de uma escravidão e entrei em outra. Não. José procurou ser o melhor escravo. E sendo o melhor escravo, aquele homem viu o agir de Deus na sua vida, viu o agir de Deus na sua casa, viu o agir de Deus no seu rebanho, em tudo que José tocava, prosperava, irmãos. Glória a Deus. É assim, quando nós olhamos para Deus, independente da situação, independente da condição, tudo aonde nós estivermos irá prosperar. Não tenha dúvida disso, amados. Só que o inimigo não está satisfeito, porque você está bem, você está prosperando. E como servo, primeiro, amados, Deus nos quer como servo. E quando você ser tratado como servo, seja servo de Deus, e Deus te honrará, irmãos. E como é que a gente é servo de Deus? É obedecendo a Deus. Independente da condição, da situação, é obedecendo a Deus. Independente que doa, é obedecendo a Deus. E ali naquela casa, amados, José era responsável por tudo, exceto pela esposa de Potifar. Só que a Bíblia deixa bem claro que ele era moço, irmãos. Como nós vimos ali, ele tinha 17 anos. 17 anos, irmãos amados. Os hormônios, que é a desculpa, né, dessa geração. Os hormônios está flor da pele. Como o pastor Cláudio Duarte diz, que hormônio para demônio fica, né, só tirar umas letras, que não é fácil. Mas com Deus a gente vence qualquer fase da vida. Nós não temos que estar pegando essas desculpas para justificar nossas falhas, nossos erros e as nossas quedas. José tinha 17 anos. Dia nele, dia a dia. E ele disse: eu não posso fazer isso, cometer algo tão perverso. A geração de hoje procura essas coisas, irmãos. Procura fazer o outro de otário, desrespeita a mulher do próximo. E José, ele já enxergava, irmãos, com os olhos de um servo de Deus. Não posso fazer tamanha perversidade com o meu Senhor. Porque ainda que ele era servo, ainda que ele era escravo, aquele Senhor, posição de honra.
comandando toda a sua casa. Mas a Bíblia diz que aquela mulher investia dia após dia. Você está pensando que foi uma vez só? E com 17 anos, ele resistia. Sabe por quê? Porque ele olhava para Deus. Ele não só olhava para Potifar, ele olhava para o Deus que ele serve. Então, quando você não quer desapontar, não quer desobedecer a Deus, você vence as aflições e as tentações deste mundo. José nos dá um exemplo, amados. Com apenas 17 anos, e a mulher investia dia após dia. E pensa, na mesma casa. Mas a Bíblia nos ensina que José, ele se afastava da mulher, ele evitava ficar perto da mulher. E olha, que ele nem tinha ainda 1 Tessalonicenses 5:22, que diz: fuja da aparência do mal. Não é nem do mal, irmãos, é da aparência do mal. Amém? E naquele momento, aquela mulher lhe aparentava mal. Os objetivos daquela mulher aparentavam fazer o mal. Ela queria o mal. Ela queria mais, amados, do que trair o seu esposo. Ela estava ali para quebrar o relacionamento de José com Deus. Quando você enxergar dessa forma, você resistirá ao inimigo e ele fugirá. E aí às vezes a gente pensa assim: é um simples relacionamento, ninguém está vendo. Deus está vendo, irmãos. A tua relação com Deus será quebrada, assim como foi de Adão e Eva. Só uma mordidinha e toda a relação e intimidade com Deus era quebrada. Mas José sabia disso e não queria quebrar a sua intimidade com Deus. Resistiu. Mas o inimigo é astuto. E um certo dia, quando não tinha nenhum funcionário, avançou em cima de José. E José ainda resistiu, lutou e fugiu. Só que nessa a túnica de José ficou nas mãos. E o inimigo não dá viagem perdida, irmãos. E aí você acha assim: a Bíblia diz: bem-aventurados, amados, os perseguidos por amor ao meu nome. Bem-aventurados, felizes. Glória a Deus. Aleluia. E aí ela começou a gritar e contou a história para os empregados que José tinha dado em cima dela. Inverteu as coisas. E quando o marido chegou, contou a mesma coisa. Então o marido mandou para a prisão. Só que no fundo, irmãos, o marido ele não. Aí você vai dizer: como é que você sabe, pastor? Pelo Espírito Santo, irmãos, analisando o texto bíblico, porque Potifar o mandou para a era uma prisão tipo especial, amados. Não era qualquer prisão. Ele não mandou para uma prisão de castigo total, uma prisão diferenciada. Porque no fundo, ele sabia. Mas para manter os empregados diante de todo o reino, ele... E muitas vezes no dia de hoje é assim. Rompem amizades quando mulheres como essa de Potifar levantam calúnias. Pessoas rompem famílias. Mas no fundo, aquele que tem testemunho, aquele que tem obedecido a Deus, a pessoa tem um papel desse, irmãos. As pessoas sabem quem realmente tem intimidade com Deus, tem intimidade com Deus. E José, ele não pelo sexo oposto, irmãos.
E assim Paulo mandou para a prisão, amados, onde ficavam os prisioneiros do rei. Só que no cárcere, a pessoa que tem Deus acha aonde estiver. Se você estiver, você achará. Amém. Todos que estiverem, aonde estiver a graça de Deus, o Espírito de Deus estará com ele. Na bonança, aonde você estiver, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus estará com cada um de nós, amados. E faz diferença aonde você estiver. Você achou graça aos olhos do carcereiro. Por quê? Porque ele não via José chorando. José continuou sendo sério. As maravilhas de Deus nos servir. E o carcereiro logo o encarregou de todas as tarefas ali da prisão. E ele fazia tudo, irmãos. Aonde você estiver, tenha zelo. É uma característica do povo de Deus ser um povo cuidadoso. Zelo, como faça as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Esse era o segredo de José. Sabia, vive. O nosso Redentor vive, amados. E assim o Senhor, amados, os sonhos de dois prisioneiros, funcionários do rei, que estava preso naquele lugar, o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro. O chefe do copeiro teve um sonho, onde ele se via 3 dias, em 3 dias, servindo ao rei. E aí, quando foi servi-los na prisão, encontraram muito triste. Está atento ao que acontece ao seu redor. Amém? Nós temos o que acontece ao nosso redor. Se você trabalha no hospital, você não entra e chega do mesmo jeito. Paciente da sua equipe. Se você trabalha na zona, olhar os seus funcionários, o seu trabalhador, não é entrar e sair como se você não falou com ninguém, não viu ninguém. O seu próximo que convive com você. E José olhou, irmãos, e viu a tristeza no semblante deles, devido aos sonhos que eles tinham. E eles contaram os seus sonhos para José. E José falou para o que em 3 dias ele estaria novamente servindo ao rei. Já o 3 dias seria lançado. Amados, aconteceu com José primeiro. Mas antes, eu ia me esquecendo de algo importante, amados. Quando eles questionam José, revelava o sonho, interpretava o sonho, ele diz assim: é que interpreta os sonhos. Amém? O Deus Todo-Poderoso é quem não interpretações são de Deus as interpretações e os sonhos, amados. Só que a gente em Eclesiastes 5:3, que dá muitas ocupações, vem os sonhos. Não é todo sonho, irmãos, que é de Deus.
Os sonhos que são de Deus, que são, você saberá. Deus confirmará no teu coração, amém? Como eu já disse aqui, amados, das muitas ocupações são os sonhos. Na maioria das no que você está o dia todo, assistindo o dia todo. Se você vai sonhar com coisa de terror. Se você assistir um filme sensual, você vai sonhar com coisas sensuais. Se você teve um dia de paz, um dia na presença do Senhor, glorificando a Deus, você vai ter sonhos de paz, de amor, irmãos. E como a pastora falou aqui, como salmista no Salmo 4, irmãos, em paz e em paz dormirei, porque é o Senhor que vela pelo nosso sono, e assim teremos bons sonhos, amados. É assim que Deus momento tinha um objetivo na vida de José. Agora já imaginou se José olhasse e pensasse assim: esses presos, eu dou revelações para esses presos, eu quero ver. Se fosse, não vai interpretar nada não é? Porque tem assim, amados, as pessoas que fazer a obra, não escolheu a quem fazer a obra de Deus, estando preso e com os presos, usado por Deus. Ele se colocou à disposição do Senhor. À disposição do Senhor, irmãos. Nós iremos entender. A caminhada parece dura, parece difícil, é sofrida, mas o objetivo vale a pena, irmãos. No final, a esperança do cristão vale a pena permanecer no caminho firme, no caminho mais doloroso, no caminho mais difícil, mas vale a pena permanecer firme nesse caminho. Olhe para o que Cristo, irmãos, nos prometeu. Esse é o objetivo. Continue na caminhada, continue no seu crente até o fim. Louvado seja Deus. E lá na prisão, José sabia, foi Deus que falou para ele. Sem dúvida, quando Deus fala, quando Deus revela o sonho, não tem esse negócio de você ficar costurando por aqui, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Não. Deus revela sem dúvida, é com toda certeza. E ele diz assim: quando você estiver livre, lembra-te de mim, fala com o faraó, justamente que eu estou aqui, justamente que eu não fiz nada. E às vezes a gente, no dia a dia da vida, a gente acha algumas injustiças, a gente fica triste, que a gente fica revoltado. Ah, meu Deus! A história de José nos mostra que nós estamos reclamando de barriga cheia. José, amados. E então, 2 anos depois, amados, Faraó teve um sonho. E nesse sonho era mil. E então saíram 7 vacas gordas, viçosas. E de repente apareciam 7 magras e engoliam as vacas. E logo em seguida, outra vez ele teve um
sonho com as espigas de milho, 7 espigas de milho viçosas, bonitas, 7 espigas de milho mirradas, e que também destruía as espigas de milho bonitas. Amados, sempre é como você sonha. As pessoas esquecem disso. Necessita de uma pessoa que Deus dá. Porque às vezes a pessoa sonhou com as vacas, vai ser com vaca, pensa que vai ser com espiga. Não, tem um significado maior. Os sonhos de Deus, amados, têm um significado maior, amados. E então, aquele copeiro, ele lembrou de José. Olha, eu lembrei de um hebreu que era sonho, interpretou o meu e do padeiro. E aconteceu exatamente como ele falou. Glória a Deus, aleluia. É exatamente as coisas de Deus. Não tem adivinhações. Ah, talvez vai ser tal dia, talvez não. É exatamente como ele falou. E as pessoas querem ajudar os intérpretes de sonho. Não. Quando Deus fala, irmãos, dúvida. Quando Deus fala, amados, a certeza está no coração de quem revela, no coração de quem é revelado. Sabe por quê? Quando chamaram José, que barbearam José, tiraram José da prisão, que se apresentou a Faraó. Mais uma vez, amados, José, ele é questionado e diz assim: o Faraó, tive um sonho que ninguém, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretar. Faraó já tinha outras pessoas, sempre tem outras pessoas, sempre teve outras pessoas que querem, ou para um governante, ou para alguém importante, ou para alguém de posses. Mas, irmãos, é para você. E quando o Faraó questionou isso, José respondeu: isso não depende de mim. O Faraó, uma resposta favorável. Isso não depende de mim, irmãos. E quando você vê a pessoa diz assim: ó, eu sou o bambambam, eu interpreto, eu faço e aconteço, fuja, porque não está dando a glória para Deus. Isso não depende de mim. Tem alguma dúvida no teu coração, amados? Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha tirando toda dúvida. E ele diz: certamente estamos sendo punidos pelo que... Perdoe-me, isso veio passou até mais. Glória a Deus, aleluia. E então, amados, ao Faraó, o que ele está... Às vezes as pessoas interpretam essa parte, porque José interpretou, irmãos, que haveriam 7 anos de muita fartura. Eram as vacas gordas, eram as espigas viçosas, e 7 anos de seca, 7 anos de muita dificuldade e escassez em todo o Egito. Você está vendo que não é como está no sonho. O sonho, ele tem uma mensagem que Deus, ele permite, irmãos, porque você já imaginou, sendo dessa forma, já aparece vários intérpretes querendo se aparecer. Então por isso que Deus, ele coloca um código nos seus sonhos, para não é qualquer pessoa que interpreta.
e que vai revelar, irmãos. Então Faraó dizendo isso, José dizendo isso a Faraó, Faraó descansou o seu coração. A certeza estava dentro do coração de Faraó, irmãos. Quando ouviu a fala de José, ele não teve dúvida. Amém? Amém. E agora a sabedoria de Deus, amados. A sabedoria de Deus. O crente, ele tem que tomar posse de autoridade, como foi orado aqui no início do culto pela irmã diaconisa Luzinete, irmãos. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder, de equilíbrio. Então José, ele disse assim, e ele disse, o sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. 2 vezes o mesmo objetivo, com sonhos que parecia ser diferente. Deus já havia decretado, irmãos. As pessoas falam, né, que era para honrar José. Sim, também, mas o propósito de Deus foi maior, irmãos. 7 anos de fartura e 7 anos de ser, sabe o que precisava aquele povo e aquela geração. Foi mais para isso, amados. O eleito do Senhor só fez parte dos objetivos que são maiores do que os meus e do que os seus. Um homem criterioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Amém? Amém. E então, amados, ele diz, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Faraó questiona os seus conselheiros, irmãos. De Deus é visível e notável, é notório. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, é notório. Mas às vezes muitos percebem, amados, e quem não percebe, a maioria são os mais próximos. Quem não percebeu o Espírito Santo de Deus em José foram seus irmãos. Seus irmãos não enxergaram o que havia. Era o Espírito Santo de Deus fluindo. E então Faraó colocou um anel no seu dedo como selo e deu irmão sobre todo o Egito, e ele só estava abaixo de Faraó. Ele era o governador de todo o Egito e colocou nos seus carros com os homens à frente, dizendo: este é o governador do Egito. Saúdam, curvem-se. Assim eles foram, irmãos, e todos vendo o agir de Deus, os arautos indo à frente, curvem-se, ouçam, esse é o governador de todo o Egito.
o melhor ainda está. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, e agora José estava na posição de governador, ele não voltava atrás. E aí logo em que? Potifar. Onde está a mulher de Potifar agora? Vou me acertar com eles. Agora eu sou governador. Não. José, irmãos, nem lembrou de Potifar ou da mulher de Potifar. José entendeu, amados, que tudo aconteceu para a glória dele. E que teu Espírito, irmãos, não busca, porque sabe o controle de tudo e de todos. Deus, teus inimigos, amados, que teu Espírito Santo de Deus age diferente. Age diferente. E essa é uma diferença notória que não está, irmãos, no texto, mas nos ensina que José continuou firme nos objetivos de Deus. Eu fui eleito governador para salvar um povo, uma geração da fome que está por vir. Meu foco é esse. Eu não tenho tempo para coisas pequenas. Foi isso que José colocou, irmãos, no seu coração. Mas quantos, quando está na bonança, quer fazer o que não podia fazer quando estava no cárcere, quando escravo, quando estava sendo servo? Entendam, amados, que tem o Espírito Santo quando girar a vontade de Deus, independente da bonança, ele agirá. A vontade de Deus, e a vontade de Deus era salvação, irmãos, para toda uma geração. E então, depois de 2 anos, a seca de José chegou a Canaã, onde eles moravam, e eles precisaram. O pai deles falou: vão ao Egito. Eu soube que lá tem trigo, que está tendo alimento, mas eles não sabiam que era o seu irmão, ao qual eles tinham vendido, humilhado como escravo, irmãos, vendido por 20 moedas de prata. Aqueles homens desconhecidos, para eles já haviam morrido, amados. Então eles se apresentam diante de José, mas eles não reconhecem José, amados, porque José já tinha 30 anos quando era governador do Egito. Agora pense, reflita, você que quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, de 17, 18 anos até 30, são 12 anos, sofrendo, servindo, sendo humilhado, mas esperando a hora dos objetivos de Deus acontecer na sua vida. Então continua tendo esperança no Deus que você serve. Não deixe a pandemia, não deixe, irmãos, deserto, falta de suprimento fazer você esquecer desse Deus, desanimar dos seus sonhos. Ele ainda está de pé. Pandemia nenhuma matará os teus sonhos, amados. Os sonhos de quem serve a Deus ainda está de pé. Não é um ano que vai fazer você desistir. José esperou aproximadamente 12 anos do Egito. 12 anos. Quem é paciente e persevera. E às vezes nós não entendemos, amados. Nós não entendemos o agir de Deus, mas não cabe a gente entender. José não procurou entender, ele procurou obedecer, ele procurou dizer: eis-me aqui, Senhor.
E aqueles irmãos se apresentaram a José, não conheceram, mas José logo conheceu, porque José era mais novo. E quando você é mais novo, de 18 para 30 anos, tem uma mudança e os mais velhos continuam mais parecidos com o que já era. E José os conhecia todo corrente de ouro, com anel de ouro, e sendo governador. E quando eles chegavam diante do governador, eles se prostravam a José. E aí você dizendo, ouça. E aí às vezes a gente pensa, né? José castigou os irmãos quando, de certa forma, irmãos, foi consequência do que os irmãos fizeram. Deus estava tratando com os irmãos para eles refletirem. E agora José mandou colocar bastante prata, bastante alimento para eles. Mais uma vez, e diante de José eles falaram, mais novo, que tinha um pai já velho, um irmão que morreu, que era José. Eles não sabiam que estavam falando com o próprio José. O agir de Deus é lindo, amados. O transformador. E assim, quando eles vêm na segunda viagem, José, eles questionam. José diz que eles teriam que trazer o irmão mais novo dele. E aí eles ficaram desesperados, porque eles sabiam que o pai deles amava também o seu irmão mais novo, Benjamim. E o pai dele já, no coração dele, teria perdido José, que foi filho já da sua idade, quando ele já não era mais moço, era mais novo. E agora, só que José, eles teriam que levar Benjamim. E eles levaram Benjamim. E quando José viu, amados, o seu irmão, ele chorou. José mandou colocar uma nas suas coisas, nas coisas de Benjamim. E quando eles já iam um pouco distante, ele mandou o seu ir até eles, e quando revistou, encontrou a taça nas coisas de Benjamim. Mas foi a mando de José. Para quê, amados? E aí, os irmãos, quando essas coisas, nós somos seus, nós somos escravos, mas ele, o nosso irmão mais novo, que no momento da ira, da inveja, as pessoas fazem coisas. Num minuto de loucura que se arrependerão por toda uma vida. E aqueles irmãos estavam arrependidos de ter com José. Então eles falaram assim: não, amado, não. Nos deixe como nosso irmão libera, senão nosso pai vai morrer. E então, amados, né? Orou, os egípcios todos ouviram José. Então ele se revelou como irmão, falou para buscar. E agora mais uma vez, irmãos, e lá na frente, quando já os irmãos, eles ficam preocupados. E agora José não se vingou da gente, foi por causa do nosso pai. Mas agora que o nosso pai morreu, então José me chora, mas quando eles falam assim: vamos falar para eles que foi um pedido do nosso pai. Mas que não foi um pedido do pai deles.
Então, José, ele atendeu. Ele falou no versículo 19 do capítulo 50: não tenham medo, estaria eu. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Aleluia. Então não temam, amados, quem planeja o mal contra você, porque Deus transformará em bem. Transformará em bem, confia. Como a pastora falou aqui no início, porque você está ansioso, a tua ansiedade, a tua angústia resolveu o quê? Deus transformará em bem. Transformará em bem, irmãos. Quando as pessoas entraram em desespero no início dessa pandemia, e Deus falou em bem, e para muitos foi tristeza e dor, mas para muitos, Senhor, Deus transformou em bem, reatou laços familiares, quebrou maldições, famílias. Deus fez maravilhas, irmãos. Ainda que em escassez, Deus age. E Deus. Amém. Então, entregue teus inimigos a Deus. Ele diz: sou eu, Deus. Porque ele está dizendo a semelhança de Deus. É só Deus que pode julgá-la, que pode condená-la, que pode tratar com você. Deus. E o nome de José, irmãos, representa a misericórdia, representa o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, libere perdão de amor. É possível, José nos ensina que é possível sofrer, é possível caminhar em dificuldade e não se corromper. É possível, com Deus é possível. Nós servimos ao Deus do impossível, amados. É possível lança e não se corromper. O que nós temos visto muito perigoso, irmãos, a bonança corrompe na bonança. Muitos se corrompem quando estão em cima e deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da sua vontade. Que Deus tenha misericórdia, que nós olhemos José, amados, e confiemos em Deus, porque o Espírito de Deus é amor, perdoador. Que amor é esse, amados? Esse amor precisa ser. Deus usou José para salvar toda aquela geração durante 7 anos de seca. E é incrível, amados, José conseguiu e guardar com a sabedoria de Deus, e nenhuma. A Bíblia diz que foi tanto alimento que José perdeu as notas, porque era mais do que ele podia contar, era como a areia do mar. Glória a Deus. E nos dias de hoje, com tecnologia, com trator, com satélite, com tanta coisa, pessoas perdem, morrem de fome. Então, irmãos, o defeito, amados, não está na sabedoria. Deus, amados, nunca teve. Está na arrogância do homem. O defeito está na verdade do homem. E naquele tempo, amados, tirou um quinto que José tirava, irmãos, toda a população
manipulação se alimentou toda aquela geração. Política, irmãos. E aí muitos usam o exemplo de José para dizer que Deus, né, levanta pessoas para a política, levanta. Mas é como eu disse no início, existem os eleitos de Deus. Nenhum filho de José assumiu depois que ele saiu. Depois que ele morreu aos 110 anos, assumiu o seu lugar. Para nós entendermos, teve a direção de Deus, teve um chamado de Deus, para estar ali. E quando Deus levantar esse, nós perceberemos. Só que pelas Escrituras, a política deste mundo, para o nosso tempo, para a nossa geração, será usada pelo anticristo. Nossos olhos, aos olhos de quem serão enganados, serão 3 anos e meio do melhor governador da face da terra. Então tenham cuidado. Não dê ouvido ao exemplo da antiga aliança como José, para justificar os seus anseios para estar no poder nos dias de hoje. Não sou contra, amados, evangélicos, cristãos estarem na política. Eu sou contra as pessoas colocarem isso como prioridade e usarem a Bíblia para justificar os seus anseios pessoais, dizendo que é propósito de Deus. Se é propósito de Deus, amados, não morre. Amém? Se é propósito de Deus, você não precisa de ferramentas humanas. José não usou de ferramentas humanas para sair da prisão. Ele usou Deus. Então, na tua vida, em todo o tempo, irmãos, esteja alerta com o sistema político deste mundo, porque para a nossa geração o anticristo é que dominará os. Então não espere Salvador no sistema político. Podemos ter uma caminhada de bonança durante alguns anos, que Deus pode levantar o eleito. Nada impede, irmãos. Só não podemos colocar o nosso coração aqui da terra com a solução para os nossos problemas, porque a solução não sempre esteve, sempre estará no nosso Deus Pai poderoso. Glórias a Ele, por Ele, viva, irmãos, e creia nos objetivos de Deus. Creia que Deus está na tua caminhada. Creia que ainda, irmãos, que nós não somos, não sendo eleitos de Deus, seremos quem estará junto do eleito de Deus, para que se cumpra os objetivos de Deus. E quem estiver junto do eleito de Deus, jamais, irmãos, jamais passará. Essa geração ou qualquer geração, sem ver o agir de Deus, seja você sendo eleito, ou seja você estando, ajudando o eleito de Deus. Esteja pronto para servir e fazer a vontade de Deus. Aonde Ele te colocar, sendo servo ou sendo governador, esteja pronto para fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Que Deus continue abençoando a todos, irmãos e irmãs, que nos ouvem, que estão na sua casa. Creia no agir de Deus. Quem tem promessa de Deus não morre. Seus sonhos estão de pé. Não é pandemia, irmãos, que vão acabar com seus sonhos. Deus está
todos e todos em paz.